No meio da noite, Henry de repente acordou de seu sono. Embora não parecesse haver nada estranho por perto, Henry permaneceu imóvel enquanto movia os olhos para verificar o seu arredor. O mundo à sua frente estava escuro como breu, iluminado apenas por um fino raio de luz de lua entre as persianas das janelas. Ela não conseguia ver nada de estranho nessa luz fraca, mas os ouvidos de Henry podiam ouvir muito bem. Não havia som de cavalos relinchando, cavaleiros armados fazendo barulho ou pessoas gritando. Ela não podia ouvir nada disso. Era apenas uma noite normal. Henry suspirou baixinho e fechou os olhos. Ela estava dormindo profundamente até agora, então ainda estava entorpecida pelo alento do sono e não conseguia se levantar imediatamente. Muita coisa havia acontecido hoje. Depois da conversa com Ago, ela foi explicar as coisas ao chefe do vilarejo e a Jugemo, que retornara da sua missão de reconhecimento. Será que vai ficar tudo bem? Para tentar confirmar as novas informações que eles tinham, Jugemo decidiu entrar na floresta novamente e eles partiram à noite. Mover-se à noite na floresta era muito perigoso. Os goblins eram diferentes dos humanos. Eles podiam ver até mesmo com pouca quantidade de luz e se mover livremente na floresta. No entanto, ainda havia muitas feras mágicas noturnas e monstros que se tornavam mais ativos após o pôr do sol. A floresta era um lugar muito mais perigoso à noite do que de dia. Se não houvesse uma necessidade urgente de confirmar que não havia mais monstros perseguindo Ago, Jugemo nunca teria saído. Era verdade que os goblins eram fortes, mas isso era apenas em comparação com os aldeões comuns. Havia muitas criaturas na floresta que eram mais fortes que os goblins. Por exemplo, os 3 monstros. Uma sensação de medo e desolação caiu sobre Henry, a fazendo-se contorcer. E por causa disso, sua irmã gemeu em seu sono, se aproximando do corpo de Henry. Henry abriu os olhos ligeiramente e espiou sua irmãzinha. Parecia que ela não havia acordado e podia até ouvir o seu ronco suave. Henry riu internamente e assim que o fez, o som de batidas suaves ressoou na porta. Isso definitivamente não tinha sido um truque do vento. Henry franziu a testa. O que poderia vir tão tarde da noite? Porém, justamente por ser tão tarde da noite já indicava o grau de importância disso. Ela cautelosamente se separou de Nimo e do cobertor e lentamente saiu da cama, movendo-se com cuidado para não acordar sua irmãzinha. As tábuas rangiam enquanto ela se movia, fazendo o coração de Henry bater mais rápido. Ela estava preocupada com a possibilidade de acordar Nimo. Depois daquele incidente, Nimo teve que dormir com Henry à noite. Ela tinha sofrido um trauma psicológico muito grave. Henry não tinha intenção de repreendê-la por isso, até porque até mesmo Henry se sentia mais segura quando dormia com sua irmã. Mas ela sabia que mesmo quando estavam juntas, Nelma às vezes era acordada por seus pesadelos. Por causa disso, Henry insistiu em estar com Nimo mesmo quando ela estava dormindo. Silenciosamente e a passos bem brandos, ela avançou em direção à cortina, mas a batida não parou. Apreensiva, Henry espiou pela janela e o luar iluminou a silhueta de Jugemo. Ela então suspirou de alívio. Para não acordar Nimo, Henry falou em voz baixa do lado de fora da janela. Jugemo-san, fico feliz que está bem. Obrigado pela preocupação, Anessa, mas deu tudo certo. Desculpe ter que te acordar, mas tem uma coisa que você precisa saber o quanto antes. Henry abriu a porta ligeiramente e se espremeu pela fina abertura. Ela estava preocupada que a luz da lua acordasse Nimo. Entendendo seus movimentos, Jugemo abaixou a voz e falou: "É algo que requer a sua presença, Anessa." A uma hora dessas? Henry deu um sorriso e então continuou. Tudo bem, já estou indo. Eu realmente sinto muito. Henry seguiu os passos de Jugemo enquanto lhe dizia que não precisava se desculpar. Poderia ser até melhor se Nemo tivesse acordada. Ela considerou isso, mas Jugemo tinha vindo sabendo que todos estavam dormindo. Tinha que haver uma razão para isso. Te explicarei no caminho. Ele geralmente falava mais descontraidamente, mas quando se tratava de trabalho, ou que Jugemo julgava ser seu trabalho, o seu tom era muito mais rígido. Embora Henry não achasse que havia problemas em ele ser mais casual com uma simples aldeã como ela, Jugemo se recusava a mudar essa parte dele. Por isso Henry já havia desistido da ideia. Primeiramente, nós encontramos alguns membros da tribo do Ago. Ora, mas isso é maravilhoso, não? Mas eles estão meio abalados. Eu acho que precisam descansar por alguns dias. Tivemos que pedir ajuda ao Anima
Anissa para isso. Sentindo a expressão surpresa de Henry, Jugemo seguiu com uma explicação. Quando encontramos os sobreviventes da tribo do Ago, eles estavam sendo mantidos como prisioneiros por um ogro do Gigante do Leste e sendo usados como comida. Embora Kona tenha curado as feridas físicas deles, suas mentes ainda não estão cicatrizadas. O Anissa deu uns remédios para acalmá-los e agora contamos com a ajuda dele no tratamento. Além disso, tem um problema um pouco mais complicado do que esse. Jugemo observou a expressão de Henry antes de continuar. Quando resgatamos eles, nós capturamos os outros 5 ogros. Fizemos isso só para ter a quem questionar. Parece que normalmente ogros coexistem com goblins normalmente. Enquanto os ogros lutam, os goblins fornecem alimento, abrigo e tal. É um relacionamento mutuamente benéfico. Por causa disso, eles disseram que estão dispostos a lutar pela nossa tribo. De acordo com Ago, isso não é incomum. E então, o que devemos fazer? Você acha que dá pra confiar neles? Ago disse que sim. Os ogros têm um hábito estranho. Eles não lutam por ninguém além dos goblins de sua tribo. Eles só traíram o Gigante do Leste porque ele não era da tribo deles. É algo assim. Entendo, mas ter ogros que comem humanos por aqui é meio assustador, não é? Quando eles aceitarem as pessoas do vilarejo como parte da tribo, tudo que vamos precisar fazer é alimentá-los e tudo ficará bem. Eu fiquei sabendo que ogros comem qualquer coisa. Felizmente, eles são onívoros. Sendo bem sincera, essa era uma decisão muito difícil para uma simples aldeã fazer. Nós podíamos só matar todos os ogros, não é? Henry disse em um tom extremamente casual. Bem, da minha parte eu não tenho problema nenhum em matá-los agora mesmo se você quiser. Isso com certeza nos pouparia uma grande pilha de problemas. Em primeiro lugar, seres como eles que traem os outros podem acabar se voltando contra nós se as coisas começarem a dar errado. O Ago diz que eles não vão, mas acreditar cegamente em tudo que uma criança diz é um pouco... você sabe. E qual é a sua opinião, Jugemo-san? Bem, se nós pudermos fazer eles lutarem por nós, seria ótimo. Não sabemos quantos perseguidores podem vir da floresta, então alguns escudos de carne extras ajudariam muito. Então vou fazer mais uma pergunta. Você acha que eles vão comer as pessoas do vilarejo? Olha, Nessa, embora ogros tenham uma reputação de comer humanos, eles são apenas monstros que comem carne, como vários outros. Acontece que só é mais fácil pegar humanos para comer do que animais selvagens. Podia-se dizer que para os ogros era mais vantajoso caçar humanos do que coelhos. Era natural quando se considerava que os humanos eram mais fáceis de capturar e davam mais carne também. Bem, se você lhes der algo para comer, eles não vão atacar os aldeões. Basicamente, eles só atacam as pessoas para saciar a fome. Você tem minha palavra que vamos caçar animais suficientes para encher as barrigas deles. Claro, eles ainda vão precisar ser supervisionados e vamos ter que ver como as coisas vão ficar, mas eu prometo que não vamos deixar ninguém aqui se machucar. Nesse caso, seria bom se pudéssemos confiar neles de verdade, pelo menos o bastante para serem nossos subordinados. E digo não apenas por agora, mas também no futuro. Que bom que entendeu, Anessa. Só tem mais um problema a ser resolvido então. Se não der certo e as coisas saírem do controle, podemos ter que matar todos eles. Na verdade, eu venho pensado em como vou fazer aqueles ogros aceitarem que você é a chefe deles, Anessa. O quê? Henry soltou uma exclamação que soava como se ela tivesse sido virada de cabeça para baixo. Esse era um grande salto para ela, porque uma simples garota de um vilarejo teria que se tornar a líder de um bando de ogros. Não bastava apenas Jugemo ser o líder? Eu também estou pensando no futuro, Anessa. Daria muito problema se os ogros pensarem que você é apenas uma humana qualquer. Nós te obedecemos, mas uma situação em que tais ordens precisem ser transmitidas através de nós até eles podem surgir. Nosso trabalho é muito perigoso, então pode acontecer alguma coisa comigo a qualquer momento. Por isso sinto que precisamos de alguém seguro na retaguarda que possa comandar os ogros. Henry começou a ponderar sobre esse problema com as sensibilidades de uma simples aldeã. Está dizendo que vamos precisar de 2 pessoas para comandá-los? Jugemo assentiu com a cabeça. Nesse caso, podíamos pedir para o Ence tomar esse posto, não? No caso de uma emergência, o Anissa pode acabar na linha de frente também. Entendo.
Henry de repente aceitou e assentiu. Alguém em um lugar seguro como ela deveria ser útil também. Isso era o que Henry queria. No entanto... Você tem certeza que eu vou conseguir controlar esses ogros? Bem, é isso que estamos prestes a descobrir, Anissa. Me diz, você é bom em atuar? Ambos os portões do vilarejo levavam para fora, e Jugemo levou Henry até o portão dos fundos. Além dele, 5 ogros estavam ajoelhados no chão. Eles também eram a fonte do mau cheiro que pairava no ar. Ao redor deles estava a tropa Goblin, todos presentes e sem nenhum arranhão. De um lado da porta havia uma plataforma de observação que normalmente seria ocupada por aldeões ou goblins, mas não nesse momento. Os goblins tinham a deixado temporariamente. Nifria também estava lá, junto com Ago, que estava a alguma distância. Oi, Henry. Noite bonita, não é? Sim, Enche. A luz está mesmo linda. Verdade. Tão grande e brilhante. Desculpe interromper a conversa, mas vamos dar início à encenação. Jugemo sussurrou para Henry antes de começar a gritar. Ei, vocês aí! A nossa Anissa está aqui e ela tem a vida de vocês na palma da mão. Quando os 5 ogros ouviram isso, eles levantaram a cabeça para olhar na direção de Henry. Parecia que havia uma pressão palpável a esmagando, mas Henry se forçou a não dar um passo para trás. Se ela cedesse, o plano falharia e os goblins iriam cortar os potenciais problemas pela raiz, matando os ogros bem ali. Henry já podia ver as mãos dos goblins indo na direção de suas armas, enquanto Nifria já estava pegando uma garrafa de poção. Uma eternidade pareceu passar enquanto ela estava sob a pressão do olhar dos ogros. Henry suportou os olhares deles e os devolveu com um dos seus. Seu olhar era firme e inflexível. Em seus olhos, a imagem dos ogros se sobrepunha com a imagem dos cavaleiros que a atacaram no passado. Henry fechou os punhos, lembrando-se de como tinha se sentido naquela época, quando ela socou o elmo de um cavaleiro. Não me subestimem. Todo mundo está se esforçando para proteger o vilarejo. Eu preciso dar o meu melhor também. Ela pensou, e depois de um segundo de tensão, um segundo que para Henry pareceu se estender numa eternidade, os ogros hesitaram. Eles espiaram um ao outro e depois olharam para Jugemo. Eu avisei, não disse? Nossa chefe, a nossa Anissa, é a mais forte. Abaixem a cabeça na minha presença. Ela gritou assim que Jugemo terminou de falar. A força na voz de Henry surpreendeu até ela mesma. Iago, na borda de sua visão, se tremeu todo. Mas era isso mesmo que ela precisava. O importante agora era que os ogros haviam abaixado a cabeça para ela. Por enquanto, os ogros tinham reconhecido a superioridade de Henry. Bem, então, o que vocês têm a dizer para a chefe do vilarejo Carne, a nossa Anissa? Com as cabeças ainda abaixadas, o que emergiu dos ogros foi uma torrente de vozes confusas. Tão assustadora, pequena chefe, perdoar. Desculpa, nós atacar tribo sua. Perdoar, por favor. Por tribo sua, os ogros provavelmente estavam se referindo à tribo de Ago. Embora a realidade fosse um pouco diferente, era mais fácil para eles entenderem a situação, já que para eles, Ago e seus companheiros faziam parte da tribo Carne. Era uma boa maneira de se resumir as coisas, a fim de evitar sobrecarregar o cérebro dos ogros. Pra pequena chefe, nós vai trabalhar. Acho bom que sim. Trabalhem para mim e para minha tribo. Essa última declaração foi feita com toda a essência de seu espírito que Henry conseguia reunir. Ela só dissera 2 ou 3 frases e já estava muito cansada. Foi tão exaustivo quanto o encontro contra o Barghest. Assim que Henry estava prestes a abandonar o seu modo chefe devido ao cansaço, Jugemo interveio na hora certa. Vocês tiveram sorte. Parece que a Anissa decidiu poupar suas vidas. A tensão diminuiu visivelmente nos corpos dos ogros. Dado que eles poderiam ser mortos a qualquer momento, isso era uma reação bem natural. Um ogro então olhou para Henry e falou: Chefe, nós o que fazer? Henry ainda não havia considerado isso ainda, porém se ela não soubesse, bastava delegar isso a outra pessoa. Jugemo-san, eles agora estão sob seus cuidados. Use eles como achar melhor. Entendido, Anissa. Pode deixar. O líder dos goblins se curvou diante de Henry e depois se voltou para os ogros. Vejamos. Primeiro de tudo, vamos montar umas barracas fora do vilarejo. Vocês aí vão morar logo ali. E você também. Ajude com as barracas. Os ogros saíram acompanhados dos goblins. Montar barracas fora do vilarejo pode causar
todos os tipos de problemas depois. Precisamos fazer um lugar para eles morarem dentro do vilarejo. Mas antes disso, é preciso ter uma boa conversa com os aldeões, além de treinar esses ogros. Ah, eu vou ter que conversar com muita gente. Sim, mas você vai se sair bem, Henry. E sobre amanhã... De acordo com o plano, Henry e Nifria partiriam para Erantel usando goblins como guardas. Eu sinto muito, mas preciso tratar os sobreviventes da tribo do Ago, então não vou poder ir. Afinal, eles agora viveriam no mesmo vilarejo com os ogros que queriam comê-los. O trauma mental tinha que ser tratado junto com suas feridas físicas, e a personalidade de Lizzie Bareari só os assustaria, causando o efeito oposto. No final, não havia ninguém melhor para isso do que Nifria. Mas se eu for sozinha, eu não sei se isso vai dar certo. Henry não tinha experiência nenhuma em visitar uma cidade grande como Erantel, então, do seu ponto de vista, o fardo parecia muito pesado. Eu posso conversar com o chefe do vilarejo e ver se ele pode ir junto, quem sabe? Ah, eu duvido que ele vai poder. O chefe do vilarejo tinha que manter a ordem local, fazer reparos e ficar de olho nos novos moradores. Seria muito difícil para ele viajar para longe. E a esposa do chefe, então? Bem, nós não temos muita mão de obra aqui. Antes já era assim e agora tá ainda pior. Eu não sei se ela vai estar livre. O vilarejo Carne já tinha uma população bem pequena originalmente, e como resultado, quando seus números diminuíram ainda mais, sua capacidade de fazer qualquer coisa também diminuiu bastante. Foi por isso que os aldeões haviam reprimido sua oposição e aceitaram convidar mais moradores para ficar com eles. Quando eu for a Irantel, vou precisar ir até os templos e ver se tem alguém que queira morar aqui. Realmente, isso é demais para uma mera aldeã fazer. Eu sei que você vai fazer o seu melhor, chefe. Henry fez beicinho ao ouvir as palavras de Jugemo. Parte dela estava pensando, você sabe muito bem me irritar, hein? Afinal, eles eram uma das razões pelas quais Henry estava tão ocupada. Eu realmente queria ir junto com você. Nifria resmungou em um tom deprimido e depois o cobriu com uma onda desesperada de agitação. Mas vai ficar tudo bem. Eu vou cuidar da Nimu-chan, então pode ir sem preocupações. Ah, tudo bem, eu já aceitei. Será que eu sou a única no mundo que tem que passar por isso? Num momento as pessoas me santificam e no outro eu tenho que ir para um lugar em que eu nunca estive e fazer coisas que eu nunca fiz. Não seja tão pessimista, Henry. Tenho certeza que alguém por aí compartilha a mesma dor que você. Jugemo e Nifria riram baixinho quando viram os ombros de Henry caírem em cansaço. Ago estava assistindo à distância, murmurando para si mesmo. Então ela realmente assumiu o controle dos goblins à força, a chefe do vilarejo Carne, Henry Anessa.